Saitama, o herói de One Punch Man. A gente conhece ele pelo poder absurdo e pelo tédio monumental. Mas e se esse tédio todo for, na verdade, uma tragédia psicológica? Pois é exatamente isso que vamos investigar aqui, mergulhando fundo na mente do herói mais forte de todos. A grande pergunta é essa, né? Por que o cara mais poderoso do universo está sempre tão desanimado? Para desvendar esse mistério, não vamos só especular. A gente vai usar uma ferramenta de análise bem específica para mapear a personalidade dele e encontrar a resposta. E o ponto de partida é essa frase do próprio Saitama. Isso aqui não é só um comentário aleatório, não. É, na verdade, um autodiagnóstico. É quase um grito de socorro de alguém que simplesmente perdeu o tesão de viver. Então, para resolver esse quebra-cabeça, a gente vai usar uma lente bem particular. A teoria das 12 camadas da personalidade. A ideia aqui é que a personalidade não é algo estático, mas sim uma estrutura que está sempre evoluindo. Basicamente, essa teoria diz que a nossa personalidade é como uma escada de 12 degraus que a gente precisa subir. Cada degrau é um novo desafio. O problema é que, se a gente não supera um desses desafios, ou, e isso é crucial para o caso do Saitama, se a gente supera fácil demais, o nosso desenvolvimento pode simplesmente travar ali. A pessoa fica presa no mesmo degrau. E o mais genial dessa teoria é a sua simplicidade para fazer um diagnóstico. A pergunta é uma só. Onde dói? A fonte do sofrimento de alguém, sabe? Seja dor da rejeição, da fraqueza, da inutilidade. Essa dor funciona como um GPS. Ela aponta com precisão em qual camada psicológica a pessoa está vivendo, ou melhor, em qual ela está presa. Ok, agora com a nossa ferramenta em mãos, vamos aplicar ela ao Saitama e descobrir, afinal de contas, onde é que dói para ele. E aqui está o diagnóstico. A psique do Saitama está congelada na camada 5. Essa é a camada do ego, do teste do poder pessoal. É, em essência, um estágio adolescente focado em provar a própria força. O problema? Ele vive num mundo que não oferece a menor resistência. Basta lembrar do treinamento dele. Por 3 longos anos, o Saitama foi genuinamente feliz. Mas por quê? Porque ele estava vivendo a experiência perfeita da camada 5. Ele estava enfrentando uma luta gigantesca, um desafio real. E, no fim, superou. Aquilo dava sentido a tudo. A prova definitiva está aqui, naquele sonho dele lutando contra os subterrâneos. A mente inconsciente dele grita por aquilo que a realidade nega o tempo todo. Um desafio de verdade, uma luta de igual para igual. E essa tabela deixa o problema bem claro. Uma camada 5 saudável, como a de um vilão como Boros, por exemplo, precisa de risco, de esforço máximo, de um sentido para a luta. Para o Saitama, o risco é 0, o esforço é mínimo, e o sentido, que deveria ser provar o seu valor, virou só a confirmação de uma maldição. Eu sou forte demais. A mecânica toda quebrou. Agora, é bem tentador olhar para essa apatia do Saitama e pensar que é algum tipo de sabedoria, de iluminação. Mas a teoria que estamos usando faz uma distinção muito, muito clara aqui. O ponto central é entender a origem desse vazio. Saitama não sofre porque a vida não tem um sentido maior, como um sábio da camada 8 questionaria. Não. Ele sofre porque a vida não tem estímulo, não tem emoção. É a dor de um guerreiro da camada 5 que não tem uma guerra para lutar. É a dor de um músculo superpoderoso que nunca é usado de verdade. E olha só, até o personagem King percebe isso. Ele tenta dar um toque no Saitama, tenta guiar ele da questão da força física para uma questão de propósito moral. Mas é um salto que o Saitama simplesmente ainda não está pronto para dar. Essa fixação toda na camada 5 acaba se manifestando de outras formas. A gente vê falhas bem claras nas camadas mais maduras da personalidade dele, aquelas ligadas à vida profissional e social. E os sintomas estão por toda parte. A obsessão dele com promoções de supermercado mostra uma falha na camada 6, a da vocação e da vida prática. O fato dele ter sido reprovado na prova escrita também. E o lema dele, herói por diversão, é a rejeição completa da camada 7, a camada do dever social. Ele simplesmente não integrou nada além do próprio ego. Mas e esse é um grande mais. Teve aquele momento, aquele em que ele sacrificou a própria reputação para proteger a honra de todos os outros heróis. Esse ato nobre é um vislumbre poderoso do potencial dele na camada 7. Mostra que existe sim um herói mais maduro ali dentro, só esperando uma chance para aparecer. E nada ilustra melhor essa questão do que a comparação com o Mumen Rider. De um lado, Saitama, poder absoluto, propósito 0, preso na camada 5.
Do outro, Mumen Rider, poder zero, propósito absoluto, vivendo totalmente na camada 7. É o argumento central da série. Força sem propósito é vazia. Propósito sem força é trágico, mas é nobre. Certo. Então, se o Saitama não pode ficar mais forte fisicamente, qual é o caminho para ele? Como seria um crescimento psicológico para ele? A conclusão é que a única evolução possível para o Saitama é vertical, não horizontal. Ele já chegou no limite absoluto do poder físico. A jornada que resta para ele não é mais para fora, em busca de inimigos, mas para dentro. Ele precisa começar a escalar as outras camadas da personalidade que até hoje ele simplesmente ignorou. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, que ressignifica todo o conceito de força, não só no anime, mas talvez para nós também. Afinal, o que é a verdadeira força? É o poder de derrotar qualquer um que cruze o seu caminho? Ou é a vontade de encontrar um propósito que seja maior do que você mesmo? Fica aí o pensamento.